Minecraft, o jogo que marcou a infância de muita gente e também foi um grande marco no YouTube por meio de diversos criadores de conteúdo que faziam gameplays desse jogo, o que aumentava ainda mais a popularidade do game e fazendo com que crianças, jovens e adultos se interessassem e jogassem essa obra-prima. No entanto, hoje vou te revelar uma história não contada sobre esse jogo, que fala sobre uma entidade bem conhecida, uma certa lenda de olhos brancos que atormenta uma vila de aldeões. Sim, eu estou falando dele mesmo. Fala meu chapa, aqui quem fala é o Shinobi, e hoje vou te contar uma história de um alvo de Minecraft feita pelo Marcus Yu, criador da Secret Formula. Essa U, chamada Rin, mistura duas lendas famosas do jogo, Herobrine e White Eyes. Então, se eu fosse você, deixaria o like para ter mais AUs nesse canal, já que essa é a primeira, e se inscreveria e ativaria o sino para ajudar o canal a crescer e para receber todos os novos vídeos, porque a hora de você sentir medo chegou agora. Gerações antes da ascensão dos semideus, quando a Terra ainda conhecia o todo-poderoso Steve, uma águia fria observou a presença de uma divindade sem corpo, uma força sobrenatural, acordando entre as sombras de uma vila e caçando o sangue dos aldeões. É com essa frase medonha que começa essa U, enquanto se escuta no fundo alguém chorando desesperadamente. Depois conhecemos o protagonista, um aldeão ferreiro que estava saindo de seu trabalho, até que de repente ele vê um corpo de uma pessoa no chão, corpo que nele coisas estranhas começaram a acontecer. Desesperado, o ferreiro corre em direção da casa de um padre, enquanto o corpo o persegue. Chegando lá, ele diz que viu o corpo de uma mulher com uma marca, e diz que esse corpo agia de uma forma muito estranha. O padre olha para fora e diz que não vê nada, mas quando o ferreiro olha, a santidade então fala que a aprendiz do cartógrafo tinha uma marca na testa e que ela tinha desaparecido fazia 5 anos, e que aquilo que ele viu poderia ter sido uma presa de lobos, ou então que ele estava míope. O ferreiro sai da casa da santidade achando que estava delirando, até ele ver um dente todo cheio de sangue no chão. Parece que ele não estava delirando. Ao amanhecer, o protagonista decide ir até o cartógrafo, falando que viu à noite uma mulher com uma marca acima do olho. O cartógrafo, assustado, logo diz o nome da mulher, Masha, seguido por uma explicação de que ela tinha uma marca de nascença acima do olho e que estava morta fazia 5 anos, porque entrou uma parte desconhecida da floresta, pois ela estava possuída por um espírito que dizia a ela que havia alguma força morando nas florestas. Ele diz isso mostrando até uma misteriosa construção de pedra que tinha na vila, que nenhum dos villagers sabia como foi parar lá. A conversa termina com o aldeão recebendo o diário de Masha para ajudar o cartógrafo a desvendar o que tinha nele, já que ele não estava entendendo nada que estava escrito. Diário esse que estava intitulado como Ele, Herobrine. Ao ver o diário na sua casa, o prota vê várias ilustrações sobre as florestas, mas em especial, ele vê uma ilustração sobre um altar muito familiar. Se você conhece Minecraft, sabe o que vem depois quando esse altar está pronto. O mais misterioso é que ele diz que alguém intitulado como Ele estava em todo lugar como uma doença. Ou a cena seguinte, mostrando a criatura, Herobrine. Vou te falar, é melhor você se preparar bem, porque quando Masha escreveu isso, parecia que ela não estava brincando de jeito nenhum. O ferreiro vai correndo para a casa do cartógrafo, implorando para o deixar entrar, revelando que Herobrine, descrito no diário de Masha, estava na vila. O cartógrafo admite ver vultos no canto do olho, mas que o padre mantém todo o mal afastado com sua proteção e com encantamentos sagrados. O prota decide provar que tinha algo lá fora, e ao sair e voltar para a noite fria, fica em frente ao altar.
algo se aproxima dele. Na verdade, era a Santidade, perguntando o que ele estava fazendo a essas horas da noite. O outro aldeão responde que estava sentindo que algo não estava certo, pois na noite anterior ele tinha visto com os próprios olhos a marcha que havia morrido. O Village responde que é normal ver visitas do Ether, que é o céu do Minecraft, mas o feiticeiro interrompe na hora, dizendo que aquilo com certeza não veio do céu. O padre retruca que no Ether é onde com certeza a marcha está, e que o ferreiro parecia cansado e que ele talvez precisaria de um ajudante para que o ajudasse no trabalho, e que era para ele pensar sobre isso e debater sobre o assunto amanhã. Mas quando o padre sai, o Village vê em seu manto justamente a marca de nascença de marcha. No dia seguinte, o aldeão vai armado com uma faca questionar a Santidade, que na hora fica se fazendo de desentendido, dizendo que não sabia de nada, mas o Village decide pôr isso à prova, indo até o amontoado de pedras, retirando todas elas uma por uma, revelando então o altar que estava no livro. O padre aparece atrás dele, explicando que não queria nada daquilo, mas que Herobrine estava em todo lugar, nas paredes, no solo, em todo o canto, e que logo os corpos de todos ficarão sob seu feitiço, e que era para comemorar. Em seguida, os olhos do padre começam a sangrar, e ele o ataca, enforcando o protagonista, que consegue escapar, pegando uma pedra e tacando na cabeça do padre, que continua possuído e dizendo que era para deixar Herobrine entrar. Para se defender, o aldeão afunda o crânio do outro com aquela mesma pedra, mas o que ele mal sabia era que o sangue escorrido do morto iria ir até o altar e fazer com que fogo saísse da pedra, seguido por uma fumaça. Parece que ele concluiu um ritual acidentalmente, pois daquele fogo começa a sair uma coisa, não humana, mas algo mais aracnídeo. Esse era o White Eyes. A criatura fica encarando por um bom tempo o ferreiro, até de repente o ignorar. Começa a se dirigir para a aldeia, atacando todos os aldeões da vila, independente de quem fosse. Tudo que estava em seu caminho, ela atacava. Agora eu tenho que dizer que lascou mesmo. Olha o bicho que ele invocou acidentalmente. Tomara que ele saia vivo dessa e consiga consertar tudo, porque o caos na vila está assustadoramente enorme. Mas se ele vai sobreviver, é algo que só vamos ver mais lá pra frente. Até porque ainda falta o Herobrine, não é mesmo? Só sei que isso não poderia ficar assim, e o aldeão também sabia. Então ele foi correndo para o local de seu trabalho, pegou uma espada e a encantou com a ruína dos artrópodes, um encantamento para armas que aumenta o dano a criaturas como aranhas, aranhas das cavernas, abelhas, traças e endermites. White Eyes se parece com uma aranha, então é óbvio que o feitiço iria ajudar bastante. O ferreiro logo fica tentando criar coragem para lutar contra o monstro, mas ele só fica paralisado e escondido, com o monstro procurando bem próximo a ele. Mas logo ele vai embora. Por sorte, ele escapou dessa. O aldeão aproveita para pegar um arco e uma flecha. Enquanto a criatura o procurava, o Village acerta 2 flechas na criatura distraída, que o ataca com suas patas fortes e afiadas. Por sorte, ele consegue se esconder em uma das casas, onde vê um suporte de poções. Mas antes que pudesse fazer algo, White Eyes quebra a parede o procurando, soltando um rugido enorme. Pega a poção que estava lá e escapa com o bicho perseguindo. Ele arremessa a poção, causando uma dor enorme no monstro, que, enfurecido, faz brotar 2 braços de seu tronco que o agarra. Mas White Eyes não queria apenas devorá-lo, mas sim fazer pagar pela dor que o fez passar por causa da poção. Então, o monstro abre o próprio rosto, revelando a assustadora carne de sua face. O bicho só fica observando, enquanto ruge, antes de tirar a vida de sua vítima. Tudo parece perdido, não há mais o que fazer a não ser sentir medo. Até que de repente, um machado acerta a criatura, fazendo com que ele soltasse o ferreiro e desviasse sua atenção. E quem tinha arremessado o machado era ninguém menos do que o cartógrafo. Sua vida foi salva. Agora vamos ver o que ele vai fazer para derrotar esse colossal e quando Herobrine vai entrar nessa história. O cartógrafo fica atraindo White Eyes, acertando mais um machado no peito da entidade. O ferreiro aproveita para cortar uma das patas do oponente, que desconta tudo no cartógrafo, batendo suas patas perto dele, fazendo com que no impacto ele fosse arremessado para longe, o matando. Agora só resta eles dois novamente, 2 oponentes num cenário perturbador ocasionado por uma entidade maligna, com várias vítimas ao redor. Mas mesmo com lágrimas nos olhos, o aldeão tenta se encorajar. Ele grita em resposta aos rugidos de White Eyes, sem coragem, e parte para cima do ser com sua espada.
desviando de suas patas e atacando a sua barriga. A entidade logo cai no chão. O Villager aproveita para se aproximar. Ele se prepara para dar o golpe final, mas algo fica o perturbando. O olhar do monstro, parecendo um olhar que pedia por misericórdia. Um olhar que antes era monstruoso, agora parecia humano. O aldeão levanta sua espada e percebe algo ainda mais estranho do que o olhar que parecia humano. Uma marca acima do olho da criatura, uma marca bem familiar. Sim, White Ears era na verdade a marcha que tinha sido dada como morta. Mas não havia nada que podia ser feito. Todo o caos já tinha acontecido e tudo estava perdido, com vidas inocentes pagando por tudo. Então, o ferreiro se encoraja e dá o seu último golpe, dando assim um descanso para a marcha. Todos estavam mortos. A vila tinha sido destruída. Até o seu amigo cartógrafo não estava mais lá. O ferreiro estava sozinho, em meio aos destroços. Percebendo a solidão em meio ao caos e por causa do luto, o aldeão começa a chorar, pois é a única coisa que ele podia fazer. Um choro em que seus soluços começavam a ficar mais fortes, cada vez mais intensos, até que suas lágrimas viraram sangue e algo macabro acontecia aos poucos. Parece que o padre tinha razão. O Herobrine realmente estava em todo lugar na vila e por trás de tudo. Caramba, esse daí foi dos bons. Misturou até duas creepypastas de Minecraft. Mas me diz aí, você quer mais vídeos de AU por aqui? Se sim, é só deixar o like que eu vou trazer mais na hora. Não esquece de se inscrever e de ativar o sino para não perder mais AUs quando forem lançados. E antes de ir, me diz nos comentários se você já teve alguma vez medo do Herobrine quando você for jogar Minecraft, que eu vou dar coração. Eu confesso que já tive muito medo quando eu era criança. Já que viu até aqui e gostou desse vídeo, vai adorar esse outro em que eu falei sobre as criaturas mais assustadoras de Trevor Henderson. Clica e assiste que você não vai se arrepender. Aqui é o Shinobi e a gente se vê nesse vídeo. Valeu!